Vamos prosperar. Vamos ver o que é que eu separei para você hoje. Deixa eu colocar aqui. Vou compartilhar a minha tela para você ver aqui o. Peraí, deixa eu permitir aqui. Permitir. Pronto. Vou compartilhar a minha tela aqui para você ver. Olha que cachorrinho mais fofo. Tá vendo aí? Esse cachorrinho mais fofinho. Tem dois cachorrinhos, né? Um bem grande e o outro no quadradinho aí. Esse cachorrinho da tela aí, esse que tá maior, foi comprado filhotinho, né? E quando a pessoa comprou, ela achou que o cachorrinho ia crescer para virar esse outro cachorrinho, que é o Lhasa Apso, essa racinha que é de exposição, que fica com esse pelo todo comprido, bem bonitinho, assim, né? Parece um brinquedinho. E aí, quando o bicho cresceu, você olha na cara dele, você sabe que é tomba-lata, não é? Não é da racinha. E a pessoa que comprou esse cachorrinho reclamou e saiu, inclusive, numa notícia, tá? Uma notícia por aí do cachorro que cresceu e descobriu que não era Lhasa Apso. Sabe que quando você compra o cachorro, né? Quando você compra o cachorro, você não sabe como é que o bicho vai ficar, né? Filhotinho, você tá lá, você compra o cachorrinho, o bicho é pequenininho, todo alegrinho, né? Tá lá, todo contente. E você acha, o povo do canil disse que ele ia virar oh Jesus, Lhasa Apso, e você acreditou? Te dá um papel, né? Um certificado com o pedigree do bicho. E quando é fé, o bicho não é aquele bicho que você estava pensando. Isso é um problema porque você só tem como descobrir depois, né? Depois que o bicho cresce, e aí você já gosta do cachorrinho, você já chama de filho o cachorro, ele já dorme com você, já faz todas as coisas. Aí o que você faz? O cachorro já é seu, né? Você vai devolver porque ele não é o cachorro de exposição? Não, né? A maioria das pessoas tem coração, compra o bicho numa racinha específica por conta das características da raça, mas depois você fica gostando do animalzinho, não tem nem jeito, né? É igual aqui em casa tá cheio de gato, tudo tomba-lata, tudo gato de rua aí, ó, que aparece aqui e vai ficando, vai ficando. O que eu vou fazer? Eu vou mandar o Maico embora? Não tem jeito, ele fica aqui, ele olha para mim, né? E aí vai ficando. Mesma coisa acontece com o cachorrinho. Só que nesse caso, a pessoa comprou o bicho e descobriu depois. Quando algo, um bem, tem um vício que você, por conta da natureza do vício, só consegue saber desse vício, desse problema. Depois a gente fala que existe um vício oculto e ou também, né, vício redibitório. Não mande de jeito nenhum os gatinhos embora. Pode ficar tranquila, Natane. Aqui eles vão chegando, vão ganhando nomes horríveis, eles se acostumam com esses nomes e vão ficando. Tá? É o Michael, a vaquinha, tem a desbotada, a gata vota, todo mundo aí. Ninguém vai embora. Alguém tem que aparecer nos vídeos, né? E ficar me atrapalhando a filmar. Então, o que acontece com. E a vaquinha é macho, viu, Rebeca? A vaquinha é um gato. Que a gente não sabia que era gato, a gente achava que era gata. E aí ficou. Então, o que acontece? Você tem um problema que você não sabe que você tem, só descobre depois. O que você faz? Você vai amargar o prejuízo? Né? Aí o direito civil resolve isso para a gente. Em direito do consumidor, nós também temos algumas disposições que são específicas, mas são mais protetivas um pouquinho da situação do consumidor. Aqui a gente vai tentar tratar hoje só dos casos típicos de direito civil, sem envolver o consumidor. No caso do canil, com o Lhasa Apso e tudo mais, a gente aplicaria também o direito consumidor. Você pode pedir devolução do bem, a redução proporcional do valor, né?
Então, só que o canil, nesse caso do Lhasa Apso, para quem chegou depois, o caso do Lhasa Apso é esse cachorrinho aqui, ó, do primeiro slide, que a pessoa comprou o cachorrinho achando que ele ia virar esse bicho e na verdade era um vira-latinha, muito do simpático, mas vira-lata também, tá? Então, no caso do Lhasa Apso, o canil falou assim, ó, não, beleza, a gente pega o cachorro de volta, mas a gente vai mandar pro sacrifício. A gente vai matar o cachorro. Que a gente não vai vender ele para mais ninguém. Aí, gente, quem é que devolve o cachorro, né? Assim, não tem nem jeito. Tudo bem? Pois é. Eu também acho uma tristeza, mas o canil, né? O canil, ele cuida dos produtos, enfim, e ele cuida sim, né? Também acho muito triste. Depois aí, você viu no seu slide que a gente tem uma outra imagem de um outro bichinho com o artigo 441. Esse bichinho que você tá vendo aí, ó, é um cachorrinho, né? Só que não. A pessoa comprou como se fosse um cachorro. Mas depois descobriu que isso daí, esse bichinho que você tá vendo na tela agora, é um filhote de urso negro asiático. E se você digitar em algum lugar da internet aí, filhote de urso negro asiático, cachorro, você vai ver a história. Né? Não aconteceu aqui, não sei se foi na Coreia, se foi na China, onde é que foi. Mas esse bicho cresceu e o povo descobriu que era urso depois que estava grande, aí foi para um santuário e tudo mais. Mas é a clara definição, assim, a clara história de vício redibitório, que está definida no 441. Começa no 441 e vai até o 446. O 441 está falando assim para a gente, fala, olha, a coisa recebida em um contrato, em virtude de contrato comutativo, calma que eu te falo, pode ser enjeitada, né, devolvida, rejeitada, por vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria ao uso a que é destinada ou lhe diminuam o valor. O contrato comutativo é aquele em que as pessoas têm prestações conhecidas, tá? As prestações são conhecidas, as obrigações assumidas por ambas as partes são definidas no momento da realização do contrato. Isso é um contrato comutativo. É bem diferente do contrato aleatório, que a gente ainda vai ver, que a gente está seguindo a ordem do código, tá? Por isso que a gente ainda não falou de contrato preliminar, daquelas outras coisas, porque eu estou seguindo a ordem do código, eu não quero ficar bagunçando muito. Mas os contratos aleatórios são aqueles em que você desconhece aspectos da obrigação que é imposta a alguma das partes. Por exemplo, quando você faz um contrato de seguro, você paga, né, o valor do seguro e a seguradora diz que vai cobrir os danos, mas ela nem sabe qual é o tamanho do dano. Ela não sabe se você vai bater num Fusca ou se você vai bater numa Ferrari, entendeu? Então, se você bater num Fusca, ela vai te pagar o valor ali do seguro contra terceiro que você contratou. R$ 2.000, R$ 10.000, que seja, né? Que é o valor de um Fusca novo hoje. Bom, um Fusca velho novo, né? É 10.000, R$ 12.000, você compra um Fuscão, porque é a moda, então tá mais caro. Mas se você bater numa Ferrari, às vezes é só um totozinho, meu filho, tem que vender o rim, né? E a seguradora não sabe em que você vai bater. Por isso, não é um contrato aleatório, não é um contrato comutativo, é um contrato aleatório. Você não conhece por inteiro as prestações, as obrigações atribuíveis a cada uma das partes, tá? E ele está falando aí para nós, no artigo 441, justamente isso. Falou, ó, em contratos comutativos, a coisa recebida pode ser enjeitada por vícios ocultos, que diminuam o valor, né, ou que a tornem imprópria para o uso a que se destina. Como assim? A tornem imprópria para o uso a que se destina?
Ora, um carro que não anda, um cachorro que você compra para exposição, mas o cachorro não é de raça, uma casa que tem uma rachadura muito grande, você tem que fazer reforma, você tem que destruir a casa, ela tá inabitável, por exemplo. Então, sabe essas situações de surpresinha? Não é, por exemplo, aquele caso assim, que você compra o carro e a bateria dele acaba. A bateria do carro não acaba, né? Você compra o carro usado. Aí passa um mês, 15 dias, a bateria dele acabou, riou a bateria. O que você faz? Ué, troca, ué. Você tá esperando mesmo que um carro usado, a bateria dele vai durar 3, 4 anos? Tá? Bateria que dura 3 anos é bateria de carro zero, que você tira da loja. E olhe lá. Olhe lá que a bateria não dura isso. Tá? Geralmente o prazo de uma bateria, quando você compra ela novinha, a bateria novinha é 2 anos no máximo, né? Se você usar o carro muito bem, com muito cuidado. Não ficar colocando aquele som todinho, né? Então, qual que é o nosso negócio aqui? Essa situação, perceba, ela tem abertura para interpretação, para análise. Então, o julgador, a julgadora, no caso concreto, eles é que vão fazer essa definição a respeito de diminuir o valor, tornar a coisa imprópria, né? Se o vício era oculto, se ele podia ser conhecido, se a parte que vendeu, né, que fez o contrato, tinha condições de saber, se sabia, como é que isso se deu na prática. Então, o magistrado, a magistrada é que vão fazer essa análise e vão dar a resposta. Nós, advogados, contamos as histórias do jeito que fique mais adequado e que dê para a pessoa perceber aquilo que nós queremos dizer, tá bom? Então, vício redibitório não é nada assim complicado, impossível de você entender, não, tá? E aí, ó, seguindo para o parágrafo único desse mesmo artigo 441, coloquei para você saber que os vícios redibitórios também podem ser encontrados em hipóteses de doações onerosas, que são as doações modais, tá? É a mesma coisa, doação onerosa e doação modal é a mesma coisa. Prof, eu nem sei o que é isso, que a gente não viu doação ainda. Eu não tô nem sabendo disso. Doação onerosa é aquela em que você estipula um encargo junto com a doação. O exemplo que eu sempre dou é o mesmo. Te dou a minha fazenda com o encargo de cuidar do meu pé de jabuticaba e conversar com ele pelo menos uma vez por semana, tá? Então, você tem esse encargo, é um ônus que vem junto com a minha doação, é a doação modal, tá? Às vezes, em uma doação modal, você acha que aquele encargo não é tão desproporcional, mas pode ser que você compreenda que sim. Te dou esse imóvel com o encargo de conservar o patrimônio histórico. Você vai lá, recebe o encargo, recebe a doação, né? E aceita o ônus, o encargo que foi estipulado para você. Mas você não sabia que a conservação do imóvel ficaria, sei lá, para conservar o imóvel, você teria que fazer um investimento de 20 mil reais, em média, por ano, né? Isso é uma coisa que diminui o valor, diminui o proveito, ou torna impróprio o uso da coisa, dependendo da sua situação, dependendo do encargo que te é imposto. Mas, de novo, quem vai ter que analisar isso é o juiz no caso concreto, a juíza no caso concreto, e você que vai ter que contar essa história de um jeito bem bonito e triste para a pessoa entender o que é que a pessoa que o outro está passando, né? Difícil o problema? Estamos vivendo? Vou precisar fazer prova de vida de você para saber se você está aqui ou se você está assistindo desenho. Tranquilo?
Então tá. Vou acreditar, viu, Arila? Vou acreditando. Se tiver rápido, se tiver devagar, me avisa, que aí eu acelero ou diminuo. Depende. Ótimo, obrigada. Obrigada, pessoal, que está aqui firme na missão comigo. Parece que não, mas isso vai levar a gente a algum lugar. Um dia você vai até pagar suas contas com isso. A velocidade tá boa. Obrigada. Tá ótimo. Obrigada, meninos. Qualquer coisa me avisa, viu? Não puxa, empaca, solta e dispara. Isen tá aqui, Natane. Ótimo. Bom dia. Estamos na luta, Bíblia. Estamos na luta. Tá bom. Ricardo, oi. Tá ótimo. Ai, gente, é tão bom ver vocês. É tão bonitinho. Ai, que orgulho. Ótimo. Então, vamos ver essa jurisprudência que nós temos aí, ó, sobre. Será que eu ganho? Thales, bom dia. Será que eu tenho um voluntário para ler a jurisprudência para mim? Será que eu consigo essa proeza? Recurso especial, direito civil, pretensão estimatória. Tem que ler o latim? Tem não, né? Quanti minores? Isso aí. Negócio de Fala, inglês. fala, mulher, repete. Igual aula de inglês. Então Quanti vai. minores. Não Quanti preocupa, não. minores. Quanti minores. Pretensão estimatória, quanti minores. Negócio Uhum. público, vício redibitório. Direito de uso, gozo, fruição da área de laje da cobertura. Autorização municipal posterior. Saneamento. Afastamento da pretensão de abatimento do preço, possibilidade de indenização por danos morais e materiais, decorrente do período em que impedido de exercer o direito de uso, gozo e fruição da laje e cobertura. Uhum. Apesar do fato de que o imóvel alienado não apresentava as reais condições da oferta, havendo limitação administrativa impeditiva quanto ao uso, gozo e fruição de sua laje, indiscutível nos autos que, posteriormente, o autor acabou conseguindo exercer seu direito de construir na cobertura, portou a sanatória do vício anterior, conforme reconheceu o próprio recorrente. Uhum. No Pode presente seguir. apesar de realmente ter se reconhecido um vício oculto, a coisa acabou por não ficar nem imprópria para o consumo, nem teve o seu valor diminuído, justamente em razão do saneamento posterior, que permitiu a construção do gabarito nos termos em que contratado. Ademais, não houve a venda de área em extensão inferior à prometida, já que o direito de uso inferior e cobertura, acabou sendo efetivamente cumprido, perdendo o fundamento do pedido estimatório inicial, notadamente por não ter a coisa perdido seu valor, já recebida em sua totalidade. Uhum. Ótimo, obrigada, Arila. Olha só, gente, esse caso é muito interessante porque ele envolve o direito de laje e a pretensão estimatória. Nós temos dois tipos de ações edilícias, né, que são as ações manejadas em caso de vício redibitório. É a ação estimatória e a ação redibitória, né? Ou estimatória para reduzir o preço, ou redibitória para desfazer o negócio. Nesse caso aí, foi a pretensão estimatória. Então, o que ele queria? Quando você propõe a ação estimatória, você quer a redução proporcional do preço, né, considerando a impossibilidade de utilização plena do bem. E envolve o direito de laje, que é um direito real, novo, novíssimo, é de 2017. Como é que é? Acho que é 2017, depois eu confiro para vocês. Semestre que vem a gente vai mexer com isso. Direito de laje é um negócio tão interessante, porque ele foi criado, né, a partir da prática das pessoas mesmo. Você não vai encontrar direito de laje por aí, é uma jabuticaba brasileira também, tá? Funciona assim, a pessoa tem um lote, um imóvel qualquer, ela constrói.
ela vai lá e vende a laje, o direito de construir em cima, tá, para outra pessoa. E a gente começou a ter muito disso, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro. Aqui em Goiânia não é comum, tá? Eu, pelo menos, nunca vi direito de laje aqui. Mas São Paulo, Rio de Janeiro, em que a verticalização é muito mais presente do que aqui entre nós, o pessoal vende o direito de laje e o povo começou a levar isso para os tribunais, veio a legislação, alterou o Código Civil para reconhecer o direito de laje e o direito de registro da laje no cartório. É um direito real completamente novo. Hoje a gente registra o direito de laje no cartório. Aí tem que ter uma entrada independente para a laje, né? Para subir para lá. E a pessoa pode registrar, vende, independentemente do que está acontecendo embaixo. Entendeu? Então, olha o tanto que o negócio é criativo. Aí, o que eles falaram? Qual era o problema do processo? Comprei o imóvel, mas estou impossibilitado de utilizar a laje por limitações administrativas junto ao município. Ou seja, eu quero o desconto no valor, porque se eu não posso usar o meu direito de laje, que vem junto com o imóvel, então ele não vale tudo isso que você está me falando que ele vale. Só que no decorrer do processo, o povo acabou concluindo, né, que o problema foi resolvido, ou seja, o valor do imóvel está integralmente considerado aí nesse caso. Então, resolveu o problema, não há que se falar em vício redibitório, nem pretensão estimatória, muito menos redibitória nesse caso que foi apresentado aí. Legal, né? É muito interessante. Eu adoro direito de laje, acho uma coisa tão criativa, né? Tão útil, que é muito legal mesmo, tá? Aí eu empolgo com esses negócios, gente. Então, olha só, deixa eu voltar aqui para a gente ver o próximo. Aqui, tela inteira, permitir, pronto. Aí, pronto, aí, ó. Só para você saber, coloquei aí o caso da maçã, a maçã podre por dentro. Quando você compra, você acha que ela tá boa, depois você descobre que o trem tá podre. Vício redibitório é isso, é o vício oculto. Não tem como você saber, tá? E você tem que tomar muito cuidado com vício redibitório para não confundir vício redibitório com erro no negócio jurídico. O erro é vício de consentimento. O vício redibitório, o vício oculto, não se relaciona à vontade da pessoa. Você lembra? O vício de consentimento, quando você fala de erro, vício de consentimento, ele tem a ver com a vontade da pessoa, tá? Oh, meu Deus, eu aperto o negócio aqui e esqueço que você tá me vendo já, né? Aí. O vício de consentimento trata da vontade da pessoa, manifestação da vontade equivocada devido ao desconhecimento a um dos aspectos do negócio, a aspectos concernentes ao objeto, sem que haja, para tanto, participação do outro contratante, porque se o outro contratante te coloca em situação de manifestar uma vontade viciada, aí já não é mais erro, é caso de dolo, né? Tá lembrando disso? Passou isso, né? Em parte geral, você assistiu esse episódio. Então, erro é vício de consentimento. Vício redibitório, eu coloquei aí para você, ó. Obrigada, Natane. Vício redibitório, eu até destaquei aí para você de verde, ó, para você lembrar que é causa de dissolução contratual que interfere na eficácia e não na validade. Os vícios de consentimento, você se lembra que lá na escada pontiana, eles interferem na etapa da validade. Então, existência, validade e produção de efeitos, né? Eficácia. O negócio, ele existe com o vício redibitório, ele muitas vezes é válido, mas ele não vai produzir todos os efeitos, ou não vai produzir os efeitos desejados daquele mesmo jeito que se havia pensado inicialmente,
por conta de um problema relacionado ao objeto e não à vontade. Tudo bem? Então, é muito diferente. E coloquei o enunciado da sétima jornada aí para você saber que, mesmo em caso de contratos aleatórios, é possível haver também vícios redibitórios, tá? Tá aí bem para você assim, ó, o artigo 441 deve ser interpretado no sentido de abranger também os contratos aleatórios, desde que não inclua os elementos aleatórios do contrato. Aí, prof, como assim contratos aleatórios sem os elementos dos contratos aleatórios, os elementos aleatórios do contrato aleatório? Oi, meu Deus, calma. Funciona. Um exemplo típico de contrato aleatório é compra de safra, tá? Contrato futuro para compra de safra. Então, você faz um contrato e você fala assim, ó, vou comprar toda a sua soja dessa produção que você plantou agora. Comprar todas as suas maçãs que forem produzidas daqui a um ano. Você sabe quantas maçãs? Você não tem ideia. Você não tem ideia de quantas toneladas de soja a pessoa vai colher ali. Mas você fala que você vai comprar toda ela ao preço X. Então, você estabelece um preço por tonelada de soja, né? E fala que você vai comprar, compra, né? Arroba do boi, tudo isso. O pessoal que mexe com gado pode me ajudar mais, né? Que o preço da arroba do boi para dezembro já está sendo discutido agora, porque o povo vai. Eu odeio falar assim, né? Vai abater os animaizinhos, mas vai colher a picanha, né? Colher a carne daqui para dezembro, né? Eles já estão discutindo o preço da arroba do boi em dezembro. Como é que vai funcionar? Entendeu? É um contrato aleatório. A vaca tá lá pastando agora, o boi tá lá pastando agora. Eu falo que eu vou comprar ele de você em dezembro por X preço. Mas eu não sei que tipo de carne a gente vai ter até lá. Né? Eu já garanto esse preço agora. Se subir, ótimo. Se descer, ótimo. A gente estabelece um valor para já ter essa garantia. Isso é um exemplo clássico de contrato aleatório também. Porque eu falo que eu vou comprar, falo o que eu vou comprar, falo o preço, mas eu não sei exatamente que tanto, entendeu? Que tanto de maçã que você vai produzir. Mas suponha que eu comprei a sua safra de maçãs e ela veio desse jeito da foto aí, ó. Mesma coisinha dessa foto aí que eu coloquei para você, ó. Maçã tá linda, tá? Um espetáculo de maçã. Quando eu recebo, corta a primeira, coloco lá no meu supermercado para vender para os meus clientes. Tá essa maçã toda podre por dentro. Entendeu? Então, a quantidade de maçãs é um elemento aleatório do meu contrato. O tamanho das maçãs é um elemento aleatório. Mas a qualidade, a possibilidade de consumir essa maçã, não. Se alguém compra a fruta, é para comer, não é para comprar a fruta, cortar e ela está nesse estado de deterioração por dentro. Ninguém vai comer isso, tá? Ela está imprestável. Então, a gente entra lá na possibilidade do 441, sim, ó. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo. Mas esse você falou que é aleatório, as pessoas não. Mas a jornada de direito civil já recebeu isso, já resolveu isso. Então, em virtude de contrato aleatório, quando não se tratar dos elementos aleatórios do contrato, pode ser enjeitada por vício oculto também, problema nenhum. Tudo bem? Deu certo? Tá dando certo? Para facilitar para você, eu trouxe algumas questões. Ótimo, Carol, obrigada. Para facilitar para você, eu trouxe algumas questões que você até já deve ter visto por aí no slide, né, que eu mandei com alguma antecedência para você. E a gente vai resolver devagarzinho, tá? Para você ver que o negócio cai e que a gente tem que ter muita atenção. Tem hora que você pensa assim, tá, entendi, é facinho, né? Entendo rápido. Eu lembro da diferença entre vício redibitório e erro substancial. Mas quando coloca tudo junto para você, o trem começa a bagunçar. Ó, tá aí, prova de 2018 para defensor público lá no Maranhão, ó.
Vício redibitório e erro substancial. Item A, geram nulidade do negócio jurídico. Não, o erro substancial gera nulidade. O vício redibitório é causa de dissolução do contrato. Ele não gera nulidade porque ele está no âmbito da eficácia. E o erro substancial, sim, esse gera nulidade. Está no âmbito da validade, né? Validade tem a ver com nulidade ou com anulabilidade, que é o caso do erro, né? E, consequentemente, impõe. Aí, como ele colocou os dois aí, não é essa. Item B. Constituem espécies de vício de vontade. Misericórdia. Vício de vontade, você lembra. Erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo. São os vícios de vontade. Os outros dois, fraude contra credores e simulação, são vícios sociais, não são vícios de vontade, tá? Uma vez que o negócio não teria sido realizado se não se verificasse o vício ou o erro, tá? Né? Os dois são isso, o vício redibitório não. Item C, que foi o correto, considerado aí pela banca, são distintos. Eu esqueci de colocar de onde é essa prova, mas eu acho que é da VUNESP, do CESP. Não vou lembrar mais, mas é uma dessas bancas aí, tá? Aí são distintos, uma vez que, no primeiro, o vício oculto pertence ao objeto adquirido, ao passo que, no segundo, o vício é da manifestação de vontade, que é o que a gente já falou aí para você numa boa. O item D já coloca a definição relativa ao vício redibitório, né? Fala que dizem respeito ao âmbito de eficácia e apresentam como consequência o abatimento do valor pago, não necessariamente, pode redibir o negócio também, pode desfazer o negócio também, não é sempre o abatimento. E o item E fala que constitui vício do objeto do negócio jurídico contraído, pois o objeto possui algum vício que torna a coisa e tudo mais. O vício redibitório está relacionado ao objeto, isso é fato. Mas o erro substancial, apesar de estar relacionado ao objeto de algum modo, em primeiro lugar, se relaciona à vontade emitida pela pessoa. A vontade a respeito daquele objeto é uma vontade viciada, tá? Não é o objeto que tem problema. Naquele exemplo clássico da doutrina, você deve lembrar dos candelabros de prata, a pessoa acha que está comprando candelabros de prata e compra candelabros de ferro, né, de alumínio, de outra coisa que não é prata. Não quer dizer que você não consiga usar os candelabros, né? Que você não consiga usar a peça, que ela seja inútil, ela não suporta uma vela, entendeu? É erro substancial, mas não quer dizer que haja defeito, tudo bem? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta que você queira fazer. Se tiver, fale agora ou espere mais um pouco. Tem? Não? Tchu. Foi assistir desenho, povo. Certeza. Oba, perguntas. Adoro. Sobre a questão dos... Peraí, deixa eu olhar aqui. O bichinho. Aqui... A Arila está me perguntando aqui. Sobre a questão dos vícios no contrato aleatório, teria mais algum exemplo? Tudo bem até agora? Tudo bem, Arthur? Tudo bem, Leonardo? Tá. Em contratos aleatórios com... O de safra é o melhor contrato que eu vejo, assim, para a gente entender. Os vícios a respeito dos elementos não aleatórios são os contratos de safra, compra de safra, né? Você entendeu o que são os contratos aleatórios? Deixa eu só separar aqui. Deu para entender o que são os contratos aleatórios? Que são aqueles em que você não conhece todas as obrigações, todos os aspectos da obrigação que é imputada a uma das partes, tá? Um contrato aleatório é isso. Num contrato comutativo, as prestações imputadas a ambas as partes são completamente conhecidas. Num contrato aleatório, não.
Você não conhece toda a obrigação. Você tem uma definição mínima, mas você não sabe tudo, por limitações da própria negociação, que é o caso do contrato de safra, tá? Então, você fala assim, olha, opa, bom dia, Marcos. Então, olha, eu vou comprar essa sua safra de soja, mas aí a soja ela é imprópria para o consumo. Quando colhe, né, a soja, a variedade da soja é inadequada, sem problema, bebê. Num contrato de seguro, por exemplo, você faz o seguro para cobrir danos contra terceiros, tá? E de repente você descobre que no contrato de seguro é tão difícil porque o seguro contra terceiro, se ele tiver alguma cláusula excludente, ela tem que ser mencionada no contrato. Então, não consigo pensar assim com facilidade para você, além do contrato de safra. Eu acho que o melhor mesmo é esse contrato de safra, viu, Arila? Que você compra. Tem um outro, por exemplo, não é safra, né? Mas enfim. Eu sempre dou esse exemplo quando eu falo de contratos aleatórios. Eu tenho um casal de calopsita aqui em casa, né? E tem gente que trabalha com isso, que compra e vende esses bichinhos. Né? Compra e vende calopsita. Só que o quibe e a coxinha, as minhas calopsitas, eles são de uma mesma ninhada, né? E não tem uma variabilidade genética grande lá dos dois bichos. E o bicho já escutou o nome dele aqui, ele já tá gritando. Então, por exemplo, se eu quiser produzir calopsita para vender, eu até parei de deixar eles se reproduzirem, eu não coloco o ninho lá mais, porque tem hora que aparecem as calopsitas deficientes. E aí o bicho é fraquinho. Teve uma vez que a calopsitinha, ela só andava de ré, assim, ela não conseguia andar para frente, ela só andava de ré. E aí você colocava comida para ela, gostava muito de milho. E você tinha que virar o milho pro bicho comer. Praticamente você virava babado calopsita. Eu faço um contrato com você de que o quibe e a coxinha vão ter os ovinhos deles lá de calopsitas e você vai comprar todas as calopsitas que o quibe e a coxinha produzirem para mim por R$100 cada. É R$100 cada calopsita. Tá? A gente estipula esse preço. É um contrato aleatório. Aqui, aguenta aqui, Cássia está me ajudando. Professora, eu, por exemplo, não encontro nenhum seguro de vida que possa adquirir, uma vez que excluem policiais. Pode discutir a respeito? Aguenta aí que a gente já fala, tá? Aguenta aí que a gente já fala. Só terminar o nosso raciocínio aqui com as calopsitas deficientes. E aí, quando aparece a calopsita aqui, você pega e fala assim para mim, não, essa eu não quero, porque essa calopsita é deficiente, ela é cega, ou ela não anda, ela é muito fraquinha. E aí você resolve redibir o contrato comigo, ou resolve que essa você quer comprar por R$10, ou que você não quer comprar porque ela tem um problema, tá? Um vício oculto. E é um elemento não aleatório do meu contrato. O contrato é: vou comprar todos os bichos por R$100. Quantos bichos você tiver na sua casa, cada um eu te dou R$100 neles ao longo desse período de 1 ano. Esse é o nosso contrato. O contrato não fala nada sobre a cor do passarinho. Não fala nada sobre ser macho ou ser fêmea. Não fala nada disso. A gente não fez essa especificação, tá? Por isso, é um contrato aleatório. Você não conhece todos os itens, todas as características do bem que você está adquirindo. Se vem um bichinho deficiente, aí você vai reclamar, porque ele veio com vício oculto. E às vezes você só consegue conhecer esse vício depois de um tempo, né? A calopsitinha tá lá, ela anda, tá empenando, o bicho vem horroroso.
E aí depois você descobre que ele não anda para frente, que ele não come sozinho, que você tem que alimentar, entendeu? Aí você tem um vício oculto num contrato aleatório, tá? O contrato deu certo, Arila? Melhorou? Melhorou? Você quer falar? Ah, então tá. Aí, a Cássia perguntou sobre o seguro de vida para policiais, porque as seguradoras não querem fazer porque é por conta do risco da profissão. No caso, o seguro de vida, ele é um contrato aleatório, mas só porque você não conhece a prestação e não sabe se você vai pagar naquele ano ou não, tá? Só que a seguradora, dependendo do risco, ela pode sim se recusar a oferecer esse serviço ou cobrar um preço, é o que geralmente as empresas fazem, para não ter que falar não, elas cobram um preço absurdo por conta do incremento no risco, tá? Mas que a empresa pode, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão por lei, né? Então, ela pode não querer contratar. Ela faz a proposta, mas para policiais ela não quer. Evidentemente, você pode discutir isso em juízo, pode trabalhar uma argumentação dentro do respeito aos direitos humanos. Dá para argumentar para todo lado, tá? Mas isso não constitui vício redibitório, por exemplo. Tá? Ela não pode falar, você virou policial agora, você é um produto viciado. Ela não pode falar isso. Se você já tem um seguro de vida, a seguradora não pode rescindir com você porque você virou policial. Você tem a obrigação de informar, obviamente, você tem que informar as condições, mas ela rescindir alegando vício redibitório, não, tá? Alegando vício redibitório, acho bem difícil. Ela pode mudar o preço e querer fazer você sair, mas vício redibitório dá não, tá bom? Era isso, Cássia, que você estava perguntando? Conversa comigo. Ah, então tá. Então tá. Mais perguntas? Pode ir para frente, Rei? Então tá. Então, Dolaci, vamos para frente. Seguindo a nossa vida, a gente tem mais uma outra questão dessa sobre erro e vício, tá? Só para fechar esse ponto e para você entender que as definições são importantes e que elas caem nas provas por aí. Você viu aquela questão anterior? Era para defensor público, essa é para procurador do município, da VUNESP, né? Então, toma cuidado que esse tipo de bobeira cai em prova mesmo. Aí, ó. O erro e o vício redibitório, tendo em vista que em ambos o alienante espera a coisa adquirida tenha uma qualidade que não possui, dessa forma, toda vez que se configurar o vício redibitório tem-se um caso de erro. Não, Deus me livre de confundir esses dois, tá? E outra coisa que você tem que tomar muito cuidado é com essas palavrinhas definitivas, tá? Olha, ele colocou aí, ó, toda vez. O que no direito é sempre, nunca e toda vez? Que dia que você já viu isso? Então, quando você perceber que numa questão tá assim, toda vez, você para, grifa e desconfia. Porque a chance de ser toda vez, sempre, nunca é pequena em direito, muito estranho. E aí ele está colocando tudo no mesmo balaio, né? Erro e vício redibitório se confundem, ou seja, são a mesma coisa. Quando o povo do direito fala que algo se confunde com outra coisa, quer dizer, são o mesmo conceito. Não é o mesmo conceito. Aí, ó, o item B, o item correto, né? Diz que o vício redibitório atinge a própria coisa, objetivamente considerada, né, no plano da eficácia, e não a psique do agente. O erro substancial, por sua vez, alcança a vontade do contratante, operando subjetivamente em sua esfera mental, ou seja, na esfera de
validade dos negócios jurídicos. E aí, seguindo mais ou menos a mesma ideia dos itens anteriores, tá? Só fazendo aquela troca de modo que você fique em dúvida na hora de marcar, porque parece que tá tudo escrito a mesma coisa e aí você fica doidinho, né? Coloquei para você o artigo 442 e a foto do moço com o carro, né? Porque é caso clássico de vício redibitório, é aquele carro que você compra e depois você descobre que o trem não funciona, que ele tem um defeito muito grande, que diminui o valor da prestação, que diminui o valor do bem e torna impróprio para o consumo. Eu sempre conto o caso da compra do meu carro, que foi assim um trauma na época, porque quando eu comprei esse carro, comprei na loja, né, na concessionária, tirei ele zerinho. E foi assim, eu fiquei um tempão esperando o Fiat 500 vermelho por dentro e por fora para combinar com o meu esmalte, né? E doida com esse carro, que negócio. Menino, quando chegou o carro, vai rindo, mas a pessoa compra o trem, ela fica sonhando, e eu ficava vendo o livrinho do Fiat 500 todo santo dia, porque como não tinha ele vermelho por dentro e por fora, eu encomendei, fiquei esperando o trem chegar 3 meses. Tem noção de um negócio desse? A pessoa esperar o carro chegar 3 meses? Vendi meu carro, eu tinha um Gol, eu vendi e fiquei esperando o carro chegar. Aí, beleza, né? Tô eu lá com um carro emprestado, um amigo meu, e todo dia eu olhava o livrinho da Fiat, pensando assim, ai, vem meu carrinho, vem meu carrinho. O carro chegou e ele veio com um adesivo em cima. No dia de entregar, eu falei assim, gente, mas isso não tá de Deus, porque ninguém me dá nada. Eu não ganho nem sorteio em bingo, eu não ganho, e a pessoa vai me dar um brinde. O que esse adesivo tá fazendo aí? E como eu já tinha visto o livrinho do Fiat 500 1.390.000 vezes, porque era o que eu fazia depois de chegar em casa com o Tempra 91 que eu tava dirigindo, emprestado a um amigo meu, eu chegava em casa e olhava o meu carro, né, para ter mais fé para esperar ele chegar. E aí eu falei, esse adesivo não é do Fiat 500. Esse adesivo não é original do Fiat 500, é de outro carro estranho. O que esse adesivo tá fazendo aí? O que esse adesivo tá fazendo aí? O que esse adesivo tá fazendo aí? Eu falei, gente, isso não tá de Deus, isso tá errado, muito errado. Aí, menino, tirei o adesivo de lá. Adesivo no teto. No que eu tirei o adesivo, sabe o que tinha embaixo do adesivo? Um arranhado gigante. Gigante no teto do carro. Todo mundo sabe que arranhado, né, um problema no teto, assim, mesmo que você refaça a pintura, o carro desvaloriza, porque quem conhece enxerga a diferença da pintura na hora. Original é aquela que vem de fábrica, né? O resto é repintado. Aí. E pode falar o tanto que for que a tinta fica igual, porque não fica a mesma coisa. Ah, não, mas faz dentro da estufa. Não, mas dá bolinha. Não fica aquela mesma textura quando você olha no carro. Né? Dá diferença no carro mesmo. Dá para saber. Tô mentindo? Tô mentindo? Tô inventando? É exagero? E você quando. Pois é. E quando você vê o carro que tem o teto repintado, o que você pensa? Primeira coisa, o teto foi repintado. O que a pessoa pensa? Capotou. Exatamente. Se o carro capotou, a chance de ser perda total, né? De ser PT, carro salvado, qualquer outra coisa, é imensa. E, enfim, eu tô com esse carro desde 2000 e... Meu carro é 2012, né? Nesse tempo todo, imagine se eu tivesse com esse carro com o teto repintado, igual a concessionária queria. Menino, mas eu fiz um escândalo. Eu ia para lá, para a Fiat, eu escrevi para todo mundo, até o povo trocar o carro para mim. Né? Nem precisei entrar na justiça, mas o povo trocou o carro para mim, né? Por quê? Vício oculto. A concessionária
me entregou um carro arranhado e eu não preciso ficar com um carro desse jeito. A menos que eles quisessem dividir o preço para mim por 3, porque um carro capotado, o que eu vou fazer com isso? Deus me defenda. Resultado, trocaram o meu carro para mim depois de um mês, me deram um carro novinho, sem arranhado, sem nada, tudo bonitinho. E a única coisa que eu mandei pintar na concessionária, esse ano eu tive que repintar de novo, que foi o aerofólio, que não é original, sem o adesivo. Sem o adesivo, sem nada. Eu não comprei esse negócio. Aí a concessionária, né, o aerofólio não era original, ele tinha que ser repintado. Eu não sei se você já viu o meu carro lá no estacionamento, ele estava todo descascado, o aerofólio. Pensa, se eu tivesse deixado esse povo repintar o trem para mim, hora dessa tava aí, com o teto todo horroroso, estragado, tendo que pintar o trem de novo, ia dar diferença na cor, eu não ia gostar, tá? Mas é um caso típico de vício oculto. Você compra e depois você descobre. E eu só descobri porque, bom, enfim, né? Eu olho, eu tinha um adesivo, eles, né? Muito possivelmente eles sabiam. O que você acha? A concessionária não sabia que tinha isso lá? Para, né? Lógico que o povo sabia. Então, você sabe como é que funciona isso. Quando alguém queria me enganar. Ou seja, eu tenho prova de má fé. É lindo. Aí eu cheguei lá, né, com toda essa minha argumentação da prova de má fé, de não sei o quê, do vice-redibitório. Eu sentava lá e nossa, teve um dia que eu estava lá na concessionária, eu deitei debaixo do carro para ver o carro se estava tudo certo, porque eles não quiseram colocar o carro no elevador lá para mim, para eu conferir, porque também ainda achei umas ferrugens nesse carro, nossa senhora. Mas o meu carro novinho, tava bom, tava novinho. Que a Fiat mandou para mim de não sei da onde. Mas agora aí deu tudo certo. Vamos ver aí o artigo 442 para a gente terminar de entender os vícios redibitórios. Olha, Indolaci. Então você lembra do negócio do carro, ó. E aí ele coloca para a gente as duas medidas que a gente pode tomar quando é identificado o caso do 441, né, o vício redibitório. Em vez de rejeitar a coisa, redibindo o contrato, ou seja, redibir o contrato é não quero essa coisa. Eu posso até manter o contrato, porque é válido. E foi o que eu fiz. Eu mantive o contrato de compra e venda de veículo, mas rejeitei aquela coisa, aquele primeiro carro que eles me deram, né? Então, eu queria o carro vermelho por dentro e por fora. Se fosse para manejar alguma ação, eu manejaria a redibitória, né? Pode o adquirente reclamar o abatimento do preço. Então, eu vou pedir uma perícia, vou fazer uma avaliação e falar, olha, esse carro, desse jeito em que ele está, vale X. Então, eu quero a redução do preço em razão desse vício. Aí, nesse caso, se for para pedir isso, eu ingresso com a ação estimatória ou quanti minores, que é aquele caso que a Arila leu para nós agorinha, né? Então, é ação redibitória ou ação estimatória. Essas ações, a gente chama esse combo, tanto a ação redibitória quanto a ação quanti minores, a gente chama de ações edilícias. Esse nome você tem que saber. Ações edilícias são as ações a serem propostas diante de vício redibitório. São elas, ação redibitória para enjeitar a coisa ou ação estimatória, quanti minores, que é a mesma coisa, para requerer o abatimento do preço, tá? E aí, no 443, a gente tem o caso do povo lá da concessionária que me vendeu o carro, ó. Se o alienante conhecia o vício ou o defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos. Ou seja, se houver má-fé, ele devolve o que ele recebeu com perdas e danos. Se não conhecia o vício, tão somente o valor recebido mais as despesas do contrato. Ou seja, caso eu queira redibir, aí você vai ter que ver se há conhecimento do alienante ou não.
Havendo má fé, como foi o caso da compra do meu carro, eles teriam que devolver tudo que eu paguei à vista, gente. Nossa, tudo que eu paguei, mais as perdas e danos. E eu tinha um monte de perdas e danos para contar, porque só dessa história que eu te contei, olha, eu fiquei 3 meses sem carro, eu tava dirigindo um Tempra 91, que não funcionava muito bem, todo mundo tinha medo de mim no trânsito, porque o carro fazia um barulhão. E quem conhece o Tempra, aquele Tempra antigão, sabe que o bichão é uma banheira no trânsito, e eu dirijo um carro minúsculo. Passei trabalho 3 meses andando com esse trem para lá e para cá, o carro me deixou na mão várias vezes, porque o Temprão, ele era meio cheio das vontades dele, né? Igual todo carro muito dessa idade, assim, uns 30 anos, eles têm essas vontades. Passei trabalho demais com esse trem. Fiquei esperando, toda a expectativa por conta desse carro. Gente, eu ia contar essa história todinha no processo. Todinha. Fora as 1000 comunicações com a concessionária e com o fabricante. Eu tinha todos os documentos. Tudo, 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 tudo. Ah, mas eu ia pedir as perdas e danos mesmo. Ainda falei pra eles. Falei, ó, gente, eu não tô com pressa. Não tô fazendo nada. Porque vai demorar. Mas eu não tô fazendo nada. Eu que sou advogada, eu nem pago custos, eu nem pago honorários pra mim. Vai ser ótimo. Então, vocês que sabem. Aí foi nessa que eles trocaram o carro pra mim, tá? Não contavam com a minha astúcia, exatamente. Pois é. Então, esse é o caso. Difícil de entender? Você vai lembrar disso? Vai lembrar? Ai, que bom. Então tá, vou acreditar em você, porque esse é assunto que toda hora aparece na vida e nas provas, tá? Será que eu arrumo mais um voluntário ou voluntária para ler para mim a próxima jurisprudência? Essa que está aí no slide 25? Eu consigo alguém? Apelação, sim. Achei. É para ler tudo? Apelação, sim. Ação de obrigação de fazer concomitante, indenização por Acumulada com. acumulada com e indenização por danos morais e materiais. Defeitos advindos em imóvel construído pelos promitentes vendedores. Incidência do CDC. Construtor. Responsabilidade objetiva. Danos materiais e morais devidos. Redução do quantum indenizatório a título de danos morais. Honorários recursais afastados. A entrega de um imóvel novo com defeitos apontados no laudo pericial são considerados vícios redibitórios, cujas anomalias tornam o imóvel inadequado moradia, causando aos adquirentes transtornos ou prejuízos, o que ultrapassa o mero aborrecimento e ou mero inadimplemento contratual, e alcança o caráter de violação da boa-fé objetiva que norteia o direito obrigacional, o que enseja a condenação dos construtores no pagamento da indenização por danos morais. Apelação civil. Isso. Tá ótimo, tá ótimo. Aí, ó, do Obrigado. TJGO, tá, obrigada, Marcos. Do TJGO aí desse ano, tá vendo? Fevereiro de 2020. Decisão novíssima para nós. Você tá vendo aí, ó, que ele tá falando assim, ó, os defeitos do imóvel tornam impróprio, inadequado para moradia. Por isso, reconheceu o vício redibitório, a responsabilidade objetiva do construtor, porque incide o CDC, né? Como incide o CDC, aí a responsabilidade é objetiva. Ou seja, não se faz análise de culpa ou dolo, só do dano e do nexo causal, do vínculo entre a ação do vendedor, né, do fornecedor de produtos ou serviços e do dano causado à parte que é a consumidora. E aí teve um laudo, tá vendo? Não foi um negócio assim, tirado da cabeça da pessoa. Teve um laudo para dizer que o imóvel não dava para morar nele, tudo direitinho. E a partir disso reconheceu-se o vício da coisa, tá? E a possibilidade de redimir ou reduzir o valor do valor pago, né?
E nesse caso aí, reduziu o quanto indenizatório a respeito, o quanto indenizatório a título de danos morais, né? A pessoa entrou, aí o juiz de primeiro grau deu um valor e no segundo grau resolveu diminuir, tá? Mas de qualquer sorte, houve o reconhecimento do vício oculto. Legalzinho, né? Em compra e venda de imóveis tem isso demais também. Tem demais, porque a pessoa compra, de repente aparece uma rachadurinha, assim, que estava escondida atrás de uma tinta, né? Eu coloquei até aí para você o, o, no próximo slide, ó, coloquei a foto de, de uma casa que não é essa casa não, tá? Eu que montei isso aí para você. Mas tá vendo o coleguinha aqui? Ele destampa o azulejo e vê que tá tudo oco por baixo, com um monte de negócio, né? Quando você vê o azulejo, você acha que é só essa rachadurinha aqui, ó. Você vê o azulejo inteirinho, você acha que é só essa rachadurinha do canto. Mas, de repente, a fundação da casa tá toda comprometida. E o povo te entrega o bem, parecendo que a coisa mais linda do mundo Jesus fez, né? Você acha que tá tudo certo, tá? E aí, o 444 te fala justamente isso. Fala, ó, a responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça, ou seja, ainda que ela se perca, se deteriore, em poder do alienatário, se perecer por vício oculto já existente ao tempo da tradição. Pra gente, o exemplo dos imóveis é o que a gente tem de mais adequado nesse caso, porque um problema estrutural na construção, né, ele não aparece de uma hora para outra. A casa, o prédio, enfim, a obra, ela vai se deteriorando com o tempo, e aí com o tempo você descobre que não dá para usar aquilo. É uma infiltração, é uma parede que racha de um jeito que você não tem como consertar, você tem que praticamente refazer a casa, né? Não sei se você lembra, esse caso é antigo. O caso do prédio que caiu. Não lembro se é São Paulo, se é Rio de Janeiro, mas eu sei que o prédio caiu, o Palace 2. Você lembra disso? O prédio caiu porque eles fizeram a obra com areia da praia. Você lembra disso? Então, ninguém vai saber, né, que a obra foi feita com areia da praia, né? Vocês lembram? Acho que vocês deviam ser crianças, gente, quando tinha esse trem. Deixa eu ver se eu acho aqui na internet aqui para mostrar. Vocês conhecem esse caso? Já ouviram falar disso? Ou só eu? Não? Tá vendo? Eu sabia, vocês eram crianças. Lembro não. Ai, que tristeza. Ó, Palace 2, areia, praia. Aqui, ó. 20 anos do Palace 2. Sérgio Naia. Que é o edifício Palace 2 desaba na Barra da Tijuca. Ocorreu falha. Na época, que ano foi isso? 98, vocês tinham nem nascido. Meu Deus do céu. Uma hora que você não estiver fazendo nada, digita lá, Palace 2, pra você ver. Nossa, foi uma coisa horrorosa. Saiu em tudo quanto é jornal, só passava isso aí, ó. O prédio caiu, que acabou. Aí, ó. E era um conjunto, assim, não era só um prédio. Eles construíram o trem com areia da praia, e aí, ó, descobriu, porque tinha até as coxinhas no negócio. Aí, ó. Tem gente que tá esperando para receber isso até hoje. Até hoje tem gente esperando para receber indenização. Você não tem idade para lembrar disso, não, Solange? Tá doida? Pois é. Uma loucura, né? Uma coisa horrorosa. Aí pensa, você compra um apartamento e acha que tá tudo bem. De repente, o trem foi feito com areia da praia, desaba o prédio, desaba tudo. Você quer ouvir isso mais oculto do que isso, né? Você não sabe o defeito estrutural, o povo tava morando lá, né? Achando que tava tudo bem, tudo certo, né? Vício oculto na obra. Deu para entender, né? O que é vício oculto na obra? Então, mesmo que você tava morando lá e a coisa
Porque esse artigo 444, ele tá aí porque a gente lembra daquela regrinha dos direitos e das obrigações, né? Res perit dominum. Então, a coisa se perde para o dono. Sim, a coisa se perde para o dono, mas depende. Se o vício for anterior, mesmo que a coisa se perca em seu poder, aí o alienante é responsável pelo bem, enfim. Se você identificar, o alienante é responsável pelo bem, tá? Tem hora que a gente pensa assim, gente, mas esses casos antigos, né? Só que esse tipo de caso, 98, o trem faz aniversário e o povo que elabora a prova é o povo da minha idade. Então, eles lembram e colocam esses trem nas provas dos 6. Tá? É bom você saber, tá? Seguindo aí, nós temos outra jurisprudência, e se o Marcos quiser indicar o nosso próximo voluntário, fique à vontade. Apelação civil, ação de restituição de quantia paga, como que fala isso? Cumulada com indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes de vícios redibitórios. Aí, só um segundinho, Vitória. Vocês estão vendo aí o nome da ação? Tá vendo que nem sempre o nome da ação... Não tá aparecendo aí ação redibitória, ação estimatória. Às vezes a pessoa fez o pedido alternativo, ela quer a redibição e se não der, ela quer a redução do preço. Você não sabe. Então, não desespera com o nome da ação. Eu recebo muito e-mail falando assim, prof, o nome da ação, não sei. Não surta, a gente vai colocar um nome aí e vai dar tudo certo, tá? Seguindo, por favor, Vitória. Contrato de compra e venda, veículo usado, cláusula de exclusão expressa. 1. Ajustando as partes, contrato em que o comprador, autor apelante, declara expressamente que vistoriou por si só ou por outra pessoa de confiança, não havendo, portanto, direito a quaisquer reclamações posteriores relativas a eventuais riscos, tudo conforme previsão legal dos artigos 18 a 25 do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 90. Não há a falar-se em vícios redibitórios existentes no veículo negociado. 2. Lado outro, carece o recorrente... Aí não preocupa, não, porque isso aí são questões processuais, a gente não precisa mexer com elas, não. Ele está falando aí do 98 do CPC, que é o artigo da assistência judiciária, tá? Muito obrigada, Vitória. Muito obrigada. Aí já vai pensando em quem é que você vai eleger de voluntário aí, tá? Sorteio dos tributos dos jogos vorazes, de acordo com a Natânia. Tá bom. Gente, vocês não existem. Olha só. Então, presta atenção nesse caso. Ele fala assim para nós. Olha, a pessoa foi lá, vistoriou, levou um profissional, olhou o carro, viu tudinho e agora quer alegar vício redibitório, e sendo que ela declarou dentro da possibilidade aberta pelo legislador, que diz que é possível, tá? Lá dentro da sistemática do 18 até o 25 do Código de Defesa do Consumidor, houve declaração do comprador de que o bem não tinha nenhum problema e que foi vistoriado devidamente por ele e por um profissional da sua confiança. Aí, os magistrados no acórdão aí do TJ entenderam que não é possível discutir vício redibitório, tá? Não viu porque não quis, ou porque deve ter economizado com o profissional de confiança que vistoriou o carro, porque tempo para vistoriar e possibilidade de vistoriar teve, tá? Então, a gente tem que ver, claro, a gente tem que ver as circunstâncias do caso concreto, a profundidade da vistoria, o tempo, o documento que foi, né, que foi dado para esse carro, enfim, então, as condições do carro. E o defeito também que teve lá. Nesse caso dessa jurisprudência, eu não olhei qual... Não é que eu não olhei, eles não mencionam no inteiro teor do acórdão o defeito do bem. Mas os juízes, né,
pelas provas dos autos, entenderam que não dava para ele alegar, não. Tá? Então, é possível também. Você vai encontrar um monte de casos em que a pessoa não reconhece o vício redibitório, tá? De internet deu problema, não desespera, porque depois eu vou colocar tudo isso, tá? Vocês viram que está sendo gravado, não é? Eu vou colocar tudo para você no YouTube, tá? Porque eu sei que a internet não é muito de confiança, e não só aí, mas tem todo mundo, em cada um em um lugar. Se der qualquer surto aí, a gente tem como recuperar, tá? Problemas, crianças? Posso passar para o próximo aí com a questão? Tá apanhando aqui para passar para o caderno, para o Word para enviar. Não, calma. Depois você passa. Vai escrevendo aí do jeito que der. Nem precisa ficar esse caderno bonito desse jeito. Não precisa bordar o caderno, não. Tá? Se ficar garranchado, horroroso, eu vou entender. Copia igual você copia normal. Já tá pronto? Tá bom. Mas não. A sua letra é até bonitinha, né, Ed? Não vai me deixar sofrendo, não. Então vamos seguindo, ó. Questãozinha para nós, que eu sei que você gosta de. Mas para que você quer enviar para o Word? Para que vocês querem mandar esse trem para o Word? Manda foto, é. Ou então baixa aquele programinha de escanear, salva tudo em PDF. Pode ser esse, o Adobe Scan, tem aquele scanner mais fajutinho, é isso, esse. Pelo WhatsApp era melhor. Não, e aí eu não faço mais nada, né, na vida. Além de ver o WhatsApp. Quer ver? Vou mostrar para você que eu mal olhei. Tem 300.958 coisas. Se tudo der errado para você e você não conseguir manejar isso, você manda, tá? Do jeito que você conseguir. Mas eu já aviso para você o seguinte: se você tem que aprender a escanear as coisas e reduzir o tamanho dos arquivos. Porque você vai precisar juntar todas as peças assim quando você estiver trabalhando na vida. E eu preciso que você trabalhe para você virar agente para eu ir te pedir favor. Entendeu? Esse é o meu objetivo. Você virar alguém para eu ir lá te pedir favor. Então, parte do serviço é esse. Aprender a escanear, aprender a mexer no computador. Tem que saber. E aí, como eu tenho esse interesse, eu tenho que te ensinar e te obrigar a fazer as coisas. Podemos pedir favor no futuro? Eu não sei, né? Porque vocês estão me devendo já de favor. Tanto de favor que eu faço. Porque eu sou uma alma boa, vai pro céu. Pode pedir. A gente avalia. Até a gente chegar lá, a gente avalia, tá? Vamos seguindo parar com essa palhaçada de favor pro futuro. Só eu que vou pedir. Ora, eu tenho créditos. Olha o casinho legal de procurador que apareceu, Prefeitura de Pontal, 2018, questão da VUNESP para nós. Ó. Clinton vendeu um veículo para Roberto pelo valor de R$ 30.000, pagos à vista, imediatamente transferindo a posse do bem para o adquirente. Como era de conhecimento de Clinton, Roberto utilizaria o veículo para transportar passageiros em chamadas por aplicativos de celular. No dia 26 de abril, enquanto utilizava o veículo, Roberto não conseguiu mais engatar as marchas do câmbio manual, razão pela qual encaminhou o veículo para uma oficina mecânica credenciada pelo fabricante. O laudo da oficina diagnosticou que a transmissão, ou câmbio manual, havia sido modificada, comprometendo completamente seu bom funcionamento. Não havia possibilidade de reparar a transmissão com segurança, razão pela qual deveria ser totalmente substituída, com um custo de R$ 4.000. Roberto deixou o carro parado e no dia 21 de maio de 2018 entrou em contato com Clinton para noticiar o vício. Clinton justificou que havia adquirido o veículo de um amigo alguns meses antes, mas que desconhecia o vício alegado.
Nesse contexto, assinale a alternativa correta. Então, veja, faz um favor e me dá um emprego. Gente do céu. Agora, por enquanto eu tô empregando, eu vou empregar só o meu pai, que vai trabalhar para mim depois que ele formar, se Deus quiser e a quarentena ajudar. Ele tá, pensa, coitado, meu papo tá no último semestre de faculdade, aí vem a quarentena. Pelo menos a sua vida tá boa, né? Você tá no meio do negócio. Você não vai formar amanhã, né? Aí, olha só que interessante o caso aí do Clinton com o Roberto e tudo mais. Balde de água fria total. O caso do Clinton aí. Você viu que ele colocou um monte de prazos, um monte de coisas, deixou abertura para discutir má fé e ausência de má fé. Nem todos os itens da questão vão ser perguntados nas alternativas. Quando você se deparar com questões de textos muito extensos, primeiro leia as alternativas e depois volta para o texto da questão. Porque nem sempre ela vai te pedir coisas que todas as coisas que tem abertura lá para serem perguntadas, tá? Essa questão é um exemplo claro disso. Porque ele tá aí enchendo as paciências esse negócio de prazo e você vai ver que ele nem... Esse nem é o assunto, a gente nem falou de prazo ainda, né? Olha aí, ó. Olha o que ele pergunta para você. Deixa eu ver aqui. Marcos, você quer mais emprego para quê? Ei, gente, vocês estão gostosos, ó. Aqui. Clinton poderá optar entre a redibição do contrato ou o abatimento do preço. Beleza. Proporcional ao valor da substituição. Opa! Vamos voltar lá no 441. Ó, aliás, 442, perdão. Cadê, gente? Onde eu coloquei estranho? Aqui. Em vez de rejeitar, pode o adquirente reclamar o abatimento do preço. Tá falando aí proporcional? Tá falando nada de proporcional aí. Sabe por quê? É porque não é proporcional. Não é necessariamente proporcional. Ora, um carro, eu gasto R$ 1.000 para pintar o teto do meu carro. E o carro capotado, com o teto repintado, é só R$ 1.000 a menos do que um carro zerinho tirado da loja? Não. É totalmente diferente. Então, esse abatimento do preço não é o abatimento de R$ 4.000, que foi o que gastou para trocar o câmbio aí, não, tá? Depende muito da situação. O Roberto poderá exigir a devolução do valor pago, acrescido de dano emergente e lucros cessantes, considerando que adquiriu o veículo para fins profissionais. Não, como o coleguinha não sabia, ele, né, não tinha má fé, ele só pode receber o que pagou mais as despesas do contrato, que é justamente o que está escrito no item C. Ah, e até eu tinha esquecido, coloquei o 443 aí para você, né? E é o que está lá no 443 lá também. Né? Se o alienante conhecia o vício, restituirá o que recebeu mais perdas e danos. Se não conhecia, só o valor recebido e as despesas do contrato. Não é um gastozinho com... No caso de carro, né? Custa uns 600, R$ 700 para você transferir o veículo. Então, é o valor recebido mais as despesas do contrato. Tá aí, ó. Roberto pode exigir a redibição do contrato ou abatimento do preço, que não necessariamente é proporcional, mas, no primeiro caso, receberá tão somente o valor acrescido das despesas do contrato. Depois ele coloca aí negócio do prazo, né? Se decaiu, se não decaiu. Não é nem essa situação para nós do prazo, não decaiu, estava no prazo, tá? Daqui a pouco a gente já fala para você como é que funciona a análise do prazo nessa hipótese, tá? Juro que a gente já está acabando, então calma, só mais um pouquinho, tá? Vou falar do prazo para você agora, que é a parte que o povo gosta de pôr em provas, o povo adora prazo, porque sabe que o aluno tem fetiche com prazo. Então, o povo põe prazo para você. E em vícios redibitórios, nesse assunto, a gente tem dois tipos de prazo. A gente tem o prazo para propositura da ação e o prazo para você descobrir o problema. Então, tem dois prazos. Prazo para descobrir e o prazo para propor.
E a redação do código, ela não tá uma maravilha, sabe? Tanto não tá uma maravilha que tem até o enunciado explicando e você vai ver que é meio chatinho de entender o que ele tá falando aí para nós, tá? Vou colocar aqui na tela, permitir sim, ok. Ó, olha só. Aí eu fiz até o resuminho aqui no canto para você, ó. Prazo da ação, se for móvel é 30 dias, se for imóveis é de 1 ano. Prazo da descoberta, se for móveis, você tem 180 dias para descobrir. Se for imóveis, você tem 1 ano, tá? Então, e esse prazo é o prazo decadencial. Ó, o código já está falando para você que é um prazo decadencial, tá? Aí, ó, no 445 o CAPT, o adquirente, decai do direito de obter a redibição ou abatimento do preço no prazo de 30 dias se a coisa. Senhor. 30 dias se a coisa for móvel e de 1 ano se for imóvel, contado da entrega efetiva. Então, se você recebeu o bem no dia que você recebeu, começa a contar esse prazo de 30 dias para móveis e de 1 ano para imóveis. Esse é o prazo de você propor as ações edilícias. Se você já estava na posse, por exemplo, você aluga um imóvel e aí você resolve comprar esse bem. Aí o prazo é reduzido para metade a contar da alienação. Você está lá morando, já tem 1 ano. Aí você compra. Então você tem mais 6 meses para propor a ação edilícia no caso de vício redibitório, tá? Problema nenhum. Aí vem, então, esse artigo 445 aqui, CAPT, tá? É esse prazo aqui, ó, de propor a ação, ó, 30 dias e tal. Esse é o prazo que, dependendo de posse anterior, você reduz a metade. O prazo da descoberta tá aqui embaixo, ó. Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento que dele tiver ciência. Só porque tudo tem limite, né? Até o prazo máximo de 180 dias em se tratando de bens móveis e de 1 ano em se tratando de bens imóveis. Então, o prazo para você descobrir, tá? O prazo para você descobrir se for móveis é 180 dias, imóveis é de 1 ano. Tá escrito aqui que reduz a metade? Aqui no parágrafo primeiro tá escrito aqui isso? Não, né? Ah, prof, não tá escrito. Por quê? Ué, porque não tem, ué. Mas, e por isso você tem que tomar cuidado, que o prazo para propor ação, esse reduz a metade. O prazo para descoberta, não tem ninguém falando que vai reduzir o trem para metade. Tratando-se de animais, os prazos por vícios ocultos são estabelecidos em lei especial, na falta dessa, pelos usos locais, aplicando-se o disposto no parágrafo antecedente, se não houver regras disciplinando a matéria. Então, se for algum bichinho, eu não tenho conhecimento de lei especial para venda de animais, tá? Não tenho conhecimento. Mas caso não haja, aí a gente cai nesse prazo aqui, né? Então, o seu animalzinho tem 180 dias para você descobrir se ele é vira-lata ou se ele é de raça. E o enunciado 174 da terceira jornada tá aqui justamente para te explicar essa hipótese aqui, ó, do prazo da descoberta. Olha o que ele fala, ó. Em se tratando de vício oculto, o adquirente tem os prazos do caput do 445 para obter a redibição ou abatimento tudo do preço. Ou seja, ele tem os prazos do caput para propor ação edilícia, desde que os vícios se revelem nos prazos estabelecidos do parágrafo 1º. Desde que ele descubra nos prazos do parágrafo 1º, fluindo, entretanto, a partir do conhecimento do defeito. Então, você tem esses 180 dias para descobrir. E a partir do dia que você descobriu, tá? Dentro desses 180 dias, começa a contar o prazo de 30 dias para propor a ação edilícia. Tudo bem? Tudo bem?
Alô? Ó, de novo. Você tem 180 dias para descobrir. Aí eu descobri no dia número 100. Nesse dia, começa a contar os 30 dias do prazo da ação edilícia, se for móveis. Ai, benza a Deus, gente. Benza a Deus. Então tá. Vamos ver o caso aqui para ficar claro, tá? Pra gente não... Depois verifica, prof. Mandei. Depois eu olho, tá? Olha aqui. Tá passando ainda, tá? Olha aqui, ó, a questão para você. E aí eu dividi para ficar mais fácil. Maria decide vender sua mobília para Viviane, sua colega de trabalho. A alienante decidiu desfazer-se de seus móveis porque, após um serviço de dedetização, tomou conhecimento que vários já estavam consumidos internamente por cupins, mas, malocadamente, preferiu omitir tal informação de Viviane. Firmado o acordo 120 dias após a tradição. Então, ó, 120 dias após a tradição. Se a gente for aplicar o prazo para descoberta, ó, para móveis é 180 dias, para imóveis é de 1 ano. Viviane descobre o primeiro foco de cupim, pela erupção que se formou em um dos móveis adquiridos. Poucos dias depois, Viviane, após investigar a fundo a condição de toda a mobília adquirida, descobriu que estava toda infectada. Viviane está dentro do prazo de descoberta, não tá? Bens móveis, 180 dias, ela descobriu no dia número 120, beleza. Assim, 25 dias após a descoberta, moveu a ação com o objetivo de redimir o negócio, devolvendo os móveis adquiridos, reavendo o preço pago, mais perdas e danos. E aí, ó, ela pode pedir perdas e danos? Pode, não pode? Porque a mala da amiga dela tinha conhecimento de que a mobília estava consumida por cupins e ocultou dolosamente, né, imbuída de má fé, a informação da amiga. Assim, eu quero morrer a amiga dessa pessoa, né? Sobre o caso, assinale a alternativa. Então, vamos para as alternativas aqui para a gente ver o que aconteceu. Tudo bem com o caso? Você entendeu? Deu certo? Entendeu? Sim? Sim, Arthur? Ótimo. Entendeu? Vou confiar em vocês, então, viu, Marcos? Ó, então aí, a demanda redibitória é tempestiva, ou seja, foi proposta no tempo adequado, porque o vício era oculto e, por sua natureza, só podia ser conhecido mais tarde, iniciando o prazo de 30 dias da ciência do vício. Beleza, 30 dias para propor a ação, 180 dias para descobrir, sem nenhum problema. Aí, o item B, ó, em vez de rejeitar a coisa redibindo, deveria adquirente reclamar o abatimento do preço, sendo o vício sanável. Não sei como você está falando aí que a mobília está toda comprometida. E ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão por lei. Logo, ela não tinha nada que reclamar abatimento do preço. Ela faz o que ela quiser. O legislador permite redibir ou abater o preço. O pedido de perdas e danos não pode prosperar, porque o efeito da sentença se limita à restituição do preço pago mais as despesas. Não, isso só acontece se não tiver má-fé. Se tiver má-fé, tem perdas e danos, sim. A demanda redibitória é intempestiva. Não, é tempestiva, a gente já falou disso. Mas olha o que ele faz, ó. Olha que maldade. Ele pega esse prazo de 180 dias e divide por 2, ó. Ele divide por 2, que é para ver se você confunde as hipóteses e fica achando que o prazo da descoberta também pode ser reduzido à metade. Não, reduzido à metade é só o prazo da propositura da ação edilícia. O prazo da descoberta é fixo, 180 dias, 1 ano. Tudo bem? Tá assim demais, né? Tá assim demais. Não cairemos na tentação, na pilantragem do prazo. Ó, mais uma da FCC para juiz substituto, só para você não... para você firmar aí na sua mente, ó. Renato emprestou seu automóvel a Paulo. 15 dias depois, na posse do veículo, Paulo o comprou de Renato. Então, estava emprestado e ele comprou, né? Que realizou a venda sem revelar que o automóvel possuía grave defeito mecânico, vício oculto,
que só foi constatado por Paulo na própria data da alienação. Então, o cara estava com o carro, ficou 15 dias. No dia que ele comprou, ele descobriu que o trem tinha um problema. Nesse caso, de acordo com o Código Civil, Paulo tem direito de obter a redibição do contrato de compra e venda que se sujeita a prazo. Então, ele não está nem falando, questão para o juiz, ele não está nem perguntando para você se é vício redibitório, ele já está falando para você. E ele quer saber do prazo. O prazo é esse aqui da propositura da ação, que é um prazo decadencial, por quê? Primeiro, porque está escrito aqui, o adquirente decai, né? É decadencial, o prazo está escrito aí, que é decadencial, de 15 dias da data da alienação, porque tinha posse anterior, então o prazo é reduzido à metade, o item D, bonitinho aí, tá? Você lembra da diferença, né, de prescrição e decadência, não lembra? Lembra ou não lembra? Não. Que bom que vocês são sinceros. Então tá. Mais ou menos é bom, mais ou menos é bom. Então, diferença entre prescrição e decadência. Depois eu vou até colocar um quadrinho para você de novo em algum lugar lá para você ter. Primeira coisa, as pretensões, tudo tem a ver com o tipo de pretensão que você tem. Se a sua pretensão é condenatória, o juiz tem que ir lá e falar assim: condeno você a pagar indenização. Se a sua pretensão é condenatória, você está sujeito a um prazo prescricional, porque a pessoa só vai fazer o que o juiz mandar. Se a sua pretensão é declaratória ou constitutiva, se a sua pretensão é constitutiva, né, e a outra parte tem que se submeter àquilo que você pede. Exemplo, você quer anular um contrato por vício, ou você quer enjeitar a coisa por vício redibitório, anular um contrato por vício de vontade. São pretensões de cunho constitutivo ou, no máximo, declaratório. Identificado o vício, ninguém tem que discutir se você quer, se você não quer. Ou seja, a concessionária não tem que discutir se ela quer, se ela não quer trocar o carro para mim. Tem o vício, está lá, eu estou exigindo dentro do prazo, tem que fazer. Nesse caso, a ação, né, o meu provimento, se submete a prazo decadencial. Então, a diferença entre prescrição e decadência está no tipo de provimento que você manda em juízo, tá? No caso do Código Civil especificamente, todos os prazos prescricionais que você encontra no Código Civil estão no artigo 205 e 206. Fora do artigo 205 e 206, tudo quanto é prazo que aparecer lá no Código Civil, todos eles são prazos decadenciais, tá? São prazos de sujeição e não de reconhecimento de uma pretensão, enfim. Isso aí você tem um artigo do Agnello Amorim Filho que fala exatamente disso. Eu devo dar essa aula de prescrição e decadência bem devagar para os meninos do segundo período, mas daqui não, é mais para o final do semestre. Mas aí eu aviso você, tá? Para você saber, vai aparecer lá no canal, vai aparecer a aula de prescrição e decadência de novo. Se você quiser ver isso bem devagar, aí vai passar, tá? Aguarde episódios de Direito Civil, parte geral, no meu canal no YouTube. Curta, compartilhe, dê o seu joinha, me siga, não sei o quê, tá? Ou não. Tudo bem? Aí a gente vê quando a pessoa está assistindo. A gente sabe quando a pessoa está assistindo, porque ela põe a risada. Tá ótimo. Obrigada, Rebeca. Não me deixa sozinha na chapada, irmã. Obrigada, Arthur. A Arila sempre conosco, firmes na missão. Devagar. Então, lá no 446, ele fala o seguinte: havendo garantia contratual, o prazo das ações edilícias não corre. Como assim, prof?
compra uma lâmpada e ela tem a garantia contratual de 5 anos, que é o prazo que o povo geralmente dá para as lâmpadas, certo? Você compra a lâmpada no supermercado, tá lá. Prazo de 5 anos, essa lâmpada vai durar, não preocupa. Aí, a lâmpada queima, né? Ou ela pisca, ela começa a falhar dali 1 ano que você está usando o bem. Você vai lá e fala assim, olha, a lâmpada está dando problema. Você tem 30 dias para fazer isso, porque é bem móvel. Se você não denunciar o vício no prazo dos 30 dias, é possível que haja decadência do seu direito com relação ao descobrimento, tá? O descobrimento do vício. Mesmo assim, o prazo para propor ação edilícia, ou seja, comunicar o vício é uma coisa, é ir lá e falar assim, ô, fabricante, ó, deu problema aqui. Propor a ação é outra, tá? Ele estipulou uma outra coisa aí. Tem o prazo de comunicar o defeito e o prazo de propor a ação. Aquele prazo de 30 dias com o qual a gente trabalhou e o prazo da descoberta dizem respeito à propositura da ação, não à notificação. Tudo bem? Não é ele não fala nada em comunicar o alienante. No 446 aqui, ele está falando de comunicar a descoberta dentro do prazo de garantia. Ficou mais claro? Mais fácil? Mais fácil essa parte? Aí eu já vou passar para professora, como os prazos não correrão na constância da cláusula de garantia? Eles correrão após a garantia? Sim, correrão após a garantia. Então, após a garantia é que começa a correr o prazo da propositura da ação edilícia. Mas dentro da garantia, você tem que ir lá e falar alguma coisa. Falou, ó, deu problema aqui, ó. Entendeu? Você não pode, por exemplo, você propõe a ação edilícia depois de escoada a garantia, e aí você vira e fala assim, não, tem 2 anos que o trem não funciona, essa lâmpada aqui não. E tava na garantia. Então agora eu quero outra, quero que troca, entendeu? É até sinônimo de boa-fé daquele que adquire, né? Ele ainda vai poder propor a ação mesmo se já tiver acabado o prazo? Se já tiver acabado o prazo de garantia e ele notificou nos 30 dias posteriores à constatação do problema... Peraí, deixa eu passar uma moto aqui. Se ele notificou nos 30 dias posteriores à constatação do problema, ainda que esteja... Passou, tá dentro da garantia. Ele foi lá e avisou, tá? Acabou a garantia. Aí ele propõe a ação. Aí pode sim, viu, Natânia? Tem problema. Deu? Johnny, resolveu? Johnny tá tão quietinho. Então tá. Ó, seguindo aí, o artigo 26 do CDC. O 26 do CDC te coloca os prazos para tratar de vícios aparentes, vícios de fácil constatação, né? Então, é 30 dias para bens não duráveis e 90 dias para bens duráveis. Então, por exemplo, uma geladeira é um bem durável, um carro é um bem durável, né? Então, você vai ter que ver que tipo de bem que foi comprado para descobrir qual que é o prazo. E se for vício oculto, tá aí no parágrafo 3º do artigo 26, diz que o prazo decadencial começa quando fica evidenciado o defeito, quando fica evidenciado o vício, tá? E esse problema que o Ricardo está falando aí, ó, se der defeito 1 dia após uma garantia de 5 anos. Aí, se der defeito 1 dia após a garantia de 5 anos, que é o que as lâmpadas fazem, a gente resolve assim. Resolve aqui com o artigo 50, ó. Porque essa garantia de 5 anos é a garantia contratual, é o prazo de decadência convencional. E o prazo de decadência convencional, a garantia contratual, é complementar e é conferida mediante termo escrito e contado antes da garantia legal. Ou seja,
A lâmpada deu problema depois dos 5 anos e 1 dia. Então, é 5 anos da garantia contratual. E aí, depois desses 5 anos, você ainda conta para produtos duráveis, né? Lâmpada é durável? Meio que é, né? Você ainda conta 90 dias. Entendeu? Então, é mágico isso. Se o negócio der problema, você ainda tem os 90 dias depois da garantia contratual. Dúvida? Peraí, deixa eu abrir aqui. No caso de um negócio particular entre mim e um amigo, posso utilizar o CDC para fundamentar a minha peça? Depende. O seu amigo é fornecedor? Ele trabalha com essa atividade de modo regular, com habitualidade, e você é o destinatário final? Porque se o seu amigo for fornecedor, aí sim. Se o seu amigo te vendeu um carro e ele não tem uma concessionária, ele não tem uma revenda, ele mexe com, sei lá, ele mexe com pamonha. Ai, ele mexe com pamonha, entendeu? Ele não vende carro, aí não dá para usar o CDC, só o Código Civil normal. Tá? Mais dúvidas? Ficou claro esse negócio da garantia contratual? Esses prazos de decadência legal, decadência convencional, você já passou esse episódio também no dia que a gente fala de prescrição e decadência, você viu isso, tá? Depois, se você quiser assistir a aula dos meninos lá do segundo período, eu te aviso, não tem problema não, mas você vai passar tudo isso lá de novo para eles. O computador tá ficando pesado. Tudo bem? Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. A gente vai encerrando por aqui, com todas as dificuldades. Vencemos a falta de energia, vencemos a queda de internet, né? Mas deu certo. Tchau, meu povo, também vou sair.